A gente fez uma pesquisa mais ampla, uns 3 anos atrás, sobre o perfil do médico veterinário no Paraná. Acho que foi um estudo que trouxe resultados bacanas, a gente explorou bastante esses resultados e de diferentes maneiras. E já naquela época daquela pesquisa, tinha uma necessidade grande, né, de olhar para o mercado ou para os médicos veterinários que atuam nas áreas de clínica e cirurgia no Paraná, seja de pequenos animais, seja de animais de produção, mas tem um enfoque maior pela incidência no número de profissionais que atuam no mercado de pequenos, né? E essa pesquisa é isso, ela traz um breve perfil desses profissionais, então de médicos veterinários que atuam com clínica e cirurgia aqui no estado do Paraná, mas também ela discorre sobre alguns pontos que são desafiadores, não só para a categoria da medicina veterinária, mas acho que para todas as categorias profissionais no Brasil atualmente, né? Então, a pesquisa Médicos Veterinários que atuam nas áreas de clínica e cirurgia no Paraná surgiu da necessidade por parte do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná e das entidades relacionadas em conhecer melhor o perfil, as opiniões e percepções dos médicos e médicas veterinárias atuantes no Paraná nas áreas de clínica e cirurgia. É importante considerar também o cenário macro pelo qual o país está passando, especialmente com as reformas trabalhistas e previdenciária, que permitem, por um lado, a flexibilização nos regimes de trabalho e, eventualmente, a obtenção de novos acordos que podem beneficiar a categoria, ao mesmo tempo que fazem surgir a necessidade de novas garantias para o bem-estar e segurança dos envolvidos. Apesar de ser específica de um subgrupo dentro de uma categoria profissional e contextualizada no Paraná, traz dados que são de interesse nacional frente às novas reformas aprovadas. Tanto as entidades de classe, como os empregados, como os empregadores, estão passando por um momento em que é necessária a readequação de cada um. Então, esse é o contexto da pesquisa. A gente trabalhou nesses resultados de maneira online, foi disponibilizado um questionário online, através do mailing do CRMV. Esse questionário ele tinha mais ou menos 25 perguntas, e ele filtrava, né, a gente pedia que só respondessem aqueles profissionais que atuam nas áreas de clínica ou cirurgia. A gente teve 337 médicos veterinários atuantes respondentes, o que é um número amplamente representativo. Porque se a gente for pensar na pesquisa anterior, a gente viu que tem mais ou menos uns 30% da classe atuando nessa área, né, de clínica e cirurgia. Então, se a gente for trabalhar com margem de erro, a gente teria uma margem de 3 a 5%, que é bastante semelhante às margens, por exemplo, das pesquisas eleitorais. Em termos de sexo e faixa etária, a gente tem 54% sendo do sexo feminino e 46% do sexo masculino. Isso é uma realidade que a gente já tinha percebido na pesquisa anterior, que é uma profissão que ao longo do tempo, da outra vez a gente até cruzou os dados entre gênero e faixa etária, a gente vê que ao longo do tempo a profissão foi ficando mais feminina. E em termos de faixa etária, a gente tem uma concentração em profissionais entre 26 a 35 anos, né? Se a gente for somar 26 a 35 anos, a gente tem 50% da amostra. Esses dados também refletem os dados que a gente já tinha na pesquisa anterior e estão muito relacionados à abertura dos novos cursos de medicina veterinária nos últimos anos, né? Então, conforme foram abrindo novos cursos, a gente tem um aumento de número de vagas e um aumento de profissionais no mercado de trabalho. Então, tem uma concentração de profissionais mais jovens. E se a gente soma de 26 até 45 anos, aí a gente chega em 75% da categoria, né, aqui representada. Municípios onde residem, a gente tem mais ou menos 30% residindo em Curitiba, seguido de Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, cada um com mais ou menos 7 a 5%.
Esse outro quadro grande que vocês veem ali no canto superior esquerdo, em vermelho, são outros municípios que tiveram cada um menos de 5 respondentes. Né? Então, a gente tem uma pesquisa que, apesar de ter uma concentração do número de respondentes aqui em Curitiba, que já na outra pesquisa a gente vinha que tinha uma concentração dos profissionais aqui na capital, ela é bastante dispersa pelo estado, o que é interessante, que traz um resultado não exclusivo aqui da capital. É interessante destacar, e depois vocês podem ter acesso à versão do relatório mais completa, que quase todos os profissionais, eles residem no município em que eles atuam. Tá? A gente tem somente 8% dos profissionais que não residem no município que atua. Ainda que, principalmente, profissionais que residem próximos a regiões metropolitanas maiores, atuam em mais de um lugar. Então, por exemplo, eu tenho aquele profissional que mora em Campo Largo, ele atua em Campo Largo, Curitiba e Colombo. Né, mas ele reside em um dos municípios onde ele atua. Somente 8% dos profissionais é que não reside em nenhum dos municípios onde atua. Aí a gente perguntou para eles onde que se dava a atuação como clínico ou cirurgião veterinário. A gente tem 15% atuando em hospitais, 60% atuando em clínicas, 11% em atendimento móvel, em consultórios. Lembrando que a pessoa pode atuar em clínica e hospitais, né? Tem a soma. Mas o dado que, para a gente, né, foi muito surpreendente, é que 55% declarou fazer algum tipo de atendimento domiciliar. Isso a gente vai ver ao longo dos resultados. Ele pode ser explicado por uma informalidade no mercado de trabalho, né? Porque o que a gente vê? A gente vê que não é exclusivamente domiciliar. É muito pouca a incidência daqueles que fazem única e exclusivamente atendimento domiciliar. Mas ele faz também. Então, o que é? O profissional que atua numa clínica, mas assim, mas se eu for chamado para fazer um atendimento domiciliar, eu faço. Né? Então, mais da metade da nossa amostra declara fazer algum tipo de atendimento domiciliar, seja ele corriqueiro ou seja ele eventual. E 40% atuam em mais de um local de trabalho. Então, por exemplo, hospital e clínica, ou clínica e atendimento móveis em consultório. Esse outros é que, eventualmente, eles citaram outros lugares onde eles podem trabalhar. Então, por exemplo, eu lembro de um caso, ele falou que atua em clínica e atua no zoológico, ou ele atua em clínica e atua em algum criadouro, ou em alguma fazenda, enfim. Aqui a gente perguntou para eles sobre a área de atuação. O que a gente vê também é que essa atuação nem sempre ela é exclusiva, né? Então, 80% faz clínica médica de cães e gatos. Mas o que chama a atenção para a gente é que a clínica cirúrgica de cães e gatos é feita somente por 45%. Então, a gente tem uma diferença de mais de 30% entre aqueles que fazem a clínica médica e a clínica cirúrgica. E aí, o que é diferente, por exemplo, na clínica médica ou cirúrgica de animais de produção ou de animais silvestres e exóticos, que a gente vê que, em geral, aquele que faz a clínica médica faz também a clínica cirúrgica. Né? Então, quando a gente fala de pequenos, a gente tem essa divisão, e quando a gente está falando de animais maiores, nem sempre essa divisão aparece. E aí também 63% atuam em mais de uma área, principalmente misturando esses dois, né? Clínica médica de cães e gatos e clínica cirúrgica de cães e gatos. Só para esclarecer, esse outros é que, por exemplo, são alguns respondentes que colocaram, eu faço clínica 6 horas por semana, mas eu sou professor universitário. Então, ele entrou como clínico e entrou como outros também, tá? Regime de atuação. A gente perguntou para eles como se dá essa atuação em termos de formalização ou não da sua atuação profissional, né? E a gente colocou lá algumas opções, imaginando que elas iam dar conta do todo, mas como vocês podem ver, as respostas são muito múltiplas, né?
Então, assim, a gente tinha colocado autônomo formal, autônomo informal, sócio, empregado CLT, desempregado, estatutário e empresário / PJ. Mas qual que foi a nossa surpresa na hora de analisar as respostas? É que a gente viu que a maioria das pessoas, elas não têm um tipo de atuação única, né? Então, o que que a gente vê? A gente vê que as pessoas, elas fazem marcações múltiplas. Então, assim, a pessoa, ela é empregado CLT, ao mesmo tempo que ela é autônomo informal. E como que isso se explica? Isso se explica da seguinte maneira: eu atuo numa clínica, por exemplo, nessa clínica eu sou empregado CLT, mas eu faço meus atendimentos domiciliares. Quando eu estou fazendo o atendimento domiciliar, ou eu sou PJ, ou eu sou autônomo formal, ou eu sou autônomo informal, né? Então, a gente tem uma sobreposição de regimes de atuação, ou de formas de atuação. 40% declaram algum tipo de atuação informal, tá? Então, assim, nesses 40%, a gente pode ter um caso, por exemplo, de alguém que é empregado CLT, mais autônomo informal. Então, ele entraria nesse caso, porque ele tem algum tipo de atuação que está na informalidade. 58% declaram apenas atuação formal. Então, esse caso seria, por exemplo, aquele que respondeu, eu só atuo como autônomo, mas autônomo formal. Ele entra dentro desse caso. Eu sou somente empregado CLT, ele entra dentro desse caso. Ou eu sou empregado CLT, eu sou empresário ou PJ, e eu sou autônomo formal, ele entra dentro desse caso. Agora, a gente tem exclusivamente na informalidade 30%. Então, assim, o que entra nessa exclusivamente na informalidade? Aqueles que só marcaram algum tipo de atuação informal. Então, poderia ser um autônomo informal, até teve algumas pessoas que se citaram ser empregados informais, que não era uma opção que a gente deu e eles próprios digitaram. Basicamente seria esses, os empresários informais e os autônomos informais, tá? 26% declaram algum tipo de atuação como autônomo formal, 34% declaram algum tipo de atuação como empresário PJ ou sócio, 9% declaram algum tipo de atuação como CLT, então baixo, né, esse índice, e 27% declaram mais de um regime de atuação, né? Então, a gente tem 30% da categoria atuando de maneira mista. Quando a gente cruza os dados de regime de trabalho com faixa etária, a gente vê que a informalidade, ela é maior quanto menor a faixa etária. E isso é um dado que a gente já tinha visto na pesquisa anterior, né? E isso é importante a gente pensar, enfim, quando a gente está pensando no futuro da profissão, né? E até é interessante que dentro da área de sociologia, enfim, tem alguns estudos que fazem projeções sobre mercado de trabalho, etc. E eles dizem que quando a gente tem uma inversão dessa forma, é muito difícil a gente recuperar o quadro que a gente tinha anteriormente, né? Então, se a gente pensar que entre os profissionais que têm de 46 a 55 anos, 70% atua de uma maneira formal ou atuava de uma maneira formal. E os profissionais que têm de 18 a 25 anos, 36%, é um caminho muito longo para a gente chegar do 36% ao 70%, né? Então, hoje, realmente, se a gente fosse fazer projeções para o futuro, a gente tem que trabalhar pensando que a gente tem um aumento da informalidade na categoria. Se a pessoa colocou qualquer tipo de atuação informal, ela foi considerada como informal, tá? Isso porque se a gente for analisar conforme o IBGE faz, as análises de mercado de trabalho, etc, eles fazem dessa maneira. Então, assim, dentro desses informais, a gente tem, por exemplo, alguns profissionais que declararam a atuação como empregado CLT mais autônomo informal. Por ele ter declarado como uma atuação informal, ele já entra como informal, tá? O formal é aquele que só declarou atividades formais, então autônomo formal, empregado CLT. Eu acho que, assim,
isso não é só na medicina veterinária, né? Esse gráfico reflete uma realidade nacional. Realmente, a gente vê uma informalização do mercado de trabalho. Porque tem várias questões que explicam isso. Eu acho que, assim, talvez a gente precisaria estudar com mais cuidado, mas antes, como hoje você tem uma múltipla atuação, você acaba tendo algumas atuações informais. Antes, como profissional, ele fazia uma atuação mais dedicada em algum campo, então, de alguma maneira, ele se formalizava, né? Então, assim, não, tudo bem, eu sou autônomo, mas eu acabei abrindo uma clínica, isso já formalizava ele de uma certa maneira, né? Ou eu conseguia emprego, tinha mais vagas em empregos públicos, isso já aumentava o número de empregos formais. Bom, satisfação com o regime de trabalho. O que a gente vê? Que 50% se mostram satisfeitos com o regime de trabalho em que atuam, mas a gente vê que entre os que estão totalmente insatisfeitos ou insatisfeitos com o regime de trabalho, 68% declaram atuar de alguma maneira informal. Então, a gente vê que a satisfação com a profissão está diretamente relacionada com a formalização ou não formalização da sua atuação profissional. E é interessante destacar que entre os insatisfeitos, apenas um é CLT e um estatutário, né? Então, esse dado mostra para a gente assim, que entre os totalmente insatisfeitos, independente do que acontecer, se eu tenho uma formalização, isso já não me deixa tão insatisfeito. A gente pergunta também que não são CLT se eles gostariam de vir a ser. E 62% diz que gostaria muito ou talvez gostaria de vir a ser CLT. E as razões principais apresentadas são relacionadas aos direitos trabalhistas. Então, férias, estabilidade, segurança profissional foram os principais critérios citados. A gente perguntou também quantas horas eles trabalham semanalmente, tá? E a gente tem assim que 58% dos respondentes trabalham mais do que 40 horas semanais, sendo que 34% trabalham mais do que 50 horas por semana. Tem um dado que chama muita atenção, que é os 7% lá em cima, que são mais do que 70 horas. E quando eu analisei os dados de umas pessoas, assim, realmente, quase humanamente impossível, 86 horas semanais, assim, que você fala assim, quase custo a crer. Agora, para mim, esse dado foi muito, assim, impressionante. Eu não esperava, porque quando eu fui vendo um índice alto de informalidade que está condizente com a realidade nacional, eu falei, bom, acho que o que vai aparecer? Que esses que trabalham 70 horas, 80 horas são os informais. Mas o que a gente vê é que, na verdade, é o contrário, tá? Aqui, informal é vermelho e formal é azul, tá? Então, quanto maior a barrinha vermelha, a gente vê que são menos horas trabalhadas, e profissionais que trabalham menos horas são profissionais que têm algum tipo de atuação informal. Quanto maior a barrinha azul, a gente vê que são os profissionais que atuam de maneira formal. Então, o que a gente vê? A gente vê que informalidade está muito relacionada à falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, se a gente lembrar também daquele dado primeiro sobre atendimento domiciliar, a gente pode pensar assim, bom, qual que são as características desse profissional, né? Um profissional autônomo, que muitas vezes faz algum tipo de atuação informal, que não tem um emprego fixo e que não consegue completar 40 horas de atuação como médico veterinário. Ele pinga, assim, durante a semana, né? E a gente vê que quando a gente está falando de até 20 horas trabalhadas, se a gente considerar como 100% os profissionais que atuam até 20 horas, 67% deles são informais, né? E 23% deles são formais. Então, quanto maior a formalização, maior o número de horas trabalhadas. Quanto maior a informalidade, menor o número de horas trabalhadas. E aí é interessante a gente relacionar isso com as oportunidades que surgem no mercado de trabalho ou não, né? E a informalização como uma resposta a essa falta de oportunidades.
Percepção sobre direitos trabalhistas assegurados. Então, 55% afirmam não ter acesso a direitos, a nenhum ou a pouco dos direitos trabalhistas assegurados por lei, e apenas 24% declaram ter os direitos trabalhistas assegurados ou plenamente assegurados. E aí, obviamente, que essa sensação ou essa percepção, né, sobre direitos trabalhistas assegurados, ela aumenta conforme a formalização, né? Então, que nem naquele gráfico anterior das horas trabalhadas, em azul são os formais e em vermelho os informais. Quanto maior a percepção de direitos plenamente assegurados, maior a incidência de profissionais que atuam de maneira formal. Quanto maior a percepção de direitos nada assegurados ou pouco assegurados, maior a incidência de profissionais que atuam na informalidade. Agora aqui a gente perguntou para eles sobre o quanto eles estariam de acordo com a percepção deles, né, sobre acordos e convenções trabalhistas. E a gente tem que 59% declaram ser favoráveis ou totalmente favoráveis a acordos e convenções trabalhistas. Foi perguntado também, dentro dessa pergunta sobre acordos e flexibilizações, sobre a flexibilização do piso salarial para ampliação de vaga CLT. É preciso trazer, né, que a gente fez um textinho, que na verdade até deveria estar aqui, quando a gente fez essa pergunta, que era diretamente associando a flexibilização do piso salarial a um aumento de número de vagas CLT e a garantia de direitos trabalhistas, né? Então, assim, a pergunta basicamente era o quanto você estaria disposto a flexibilizar o piso salarial da categoria em detrimento de aumento do número de vagas como CLT e ampliação dos direitos trabalhistas. Era isso, né, doutor César? E a gente vê que 70% defende algum tipo de flexibilização, desde que associada à ampliação de vagas CLT. Quase um terço dos respondentes declaram ser contrários à flexibilização do piso salarial para ampliação de vagas, mas a gente tem mais de 2/3 se mostrando favorável. E, por outro lado, para 39%, o salário deveria ser de livre negociação entre empregado e empregador. Eles defendem assim, se é para aumentar o número de vagas CLT e para ter direitos trabalhistas assegurados, eu abro mão, digamos assim, do meu piso salarial. 30% diz não, sobre condição nenhuma eu sou favorável a flexibilizar o piso, tá? Agora, entre esses que são favoráveis, né, a gente tem 39% o salário deve ser de livre negociação entre empregado e empregador. Porque a gente perguntou para eles o quanto que eles estariam dispostos a flexibilizar. E 40% diz que quem deve decidir isso é o empregado e o empregador. Que quem tem maior disponibilidade em flexibilizar o piso salarial são aqueles que estão na informalidade. E não é difícil da gente entender esse dado se a gente for pensar de maneira concreta, que é o seguinte, eu já não tenho nada, então eu não estou abrindo mão de nada. Eu não tenho piso, eu não tenho direito trabalhista e eu não tenho vaga no mercado de trabalho. Então, estão me pedindo para abrir mão de alguma coisa que eu já não tenho, né? Então, a aceitação da flexibilização é maior, bem maior entre os informais, né? A gente consegue ver por esse gráfico. Entre os formais, a disponibilidade na flexibilização é maior entre aqueles que se declaram empresários, PJ ou sócios, e menor entre os autônomos formais e ainda menor entre os empregados CLT. Então, aquele profissional que tem sua vaga de trabalho garantida, com todos os seus direitos, com o piso salarial, esse é totalmente contrário, né? Porque ele já tem, ele não quer abrir mão do que ele tem. Mas quem não tem se mostra aberto a essa possibilidade. A gente perguntou para eles sobre remuneração. Isso acompanha já outra pesquisa que a gente tinha feito, e na outra pesquisa a gente já tinha visto que clínica e cirurgia, principalmente de pequenos animais, era onde menos pagava na medicina veterinária, tá? Então a gente tem 53% ganhando até R$ 4.500 por mês. E é importante lembrar que isso não é necessariamente líquido, né? Então pode ter uma série de descontos relacionados.
e 20% ganham até 2 mil por mês. Obviamente que esses aí estão concentrados naqueles de faixas etárias mais baixas, e a gente vê isso, né, que quanto esse dado, o que ele faz, esse gráfico, o que ele faz? Ele cruza a formalidade do mercado de trabalho, ou o regime de trabalho, versus a remuneração. Então, o que a gente vê? A gente vê que quanto maior o azul, né, e quanto mais para a direita do gráfico, maior a remuneração. Então, quanto maior o azul, na verdade, maior a formalidade. Então, nos salários mais altos estão os profissionais que têm algum tipo de atuação formal, e nos salários mais baixos são aqueles que são os informais, tá? E, na verdade, esse azul aumenta muito, porque se vocês verem o segundo aqui, que é onde tem a segunda maior taxa de azul, ele diz assim, embora os dados sejam confidenciais, eu prefiro não responder. Na verdade, minha suspeita é que ele quebraria muito entre esse de 6.500 a 7.500 e nesse mais de 7.500. Então, a gente teria ainda uma elevação ainda maior, que daria uma diferença ainda mais representativa. Bom, agora são mais algumas curiosidades, né, que a gente perguntou também sobre contribuição no INSS. Então, a gente vê que 64% declaram contribuir com o INSS, ou mais ou menos 2/3 da amostra. E é interessante também que a gente vê que os mais experientes contribuem mais com o INSS do que os mais jovens. Esse gráfico ele faz esse cruzamento. Então, o que a gente vê? A gente vê que quanto maior a faixa etária, maior a contribuição, quanto menor a faixa etária, menor a contribuição. O que a gente vê, obviamente, é que quanto maior a formalização, mais contribui com o INSS, quanto mais informal, menos contribui. Ainda que, se a gente fosse pensar na lógica absoluta, né, já que você está informal, contribua, né? Mas, enfim, já que você está informal, está ganhando até R$ 4.500 por mês, você não está conseguindo poupar, contribua. Mas, enfim, pelo menos vai ter alguma garantia, mas não é necessariamente o que acontece. Aqui, posse de plano de saúde, a gente vê que você tem 33% que não tem plano de saúde. Eu não conheço muitos dados de plano de saúde, eu vou ser sincera. Para mim, pareceu alto, assim, porque se a gente for pensar que são profissionais liberais, que têm um acesso maior à renda do que a média da população, etc., etc., eu imaginaria um índice de posse um pouco maior, mas não sei dizer. E não se verificou nenhum tipo de relação direta entre formalidade no mercado de trabalho e posse de seguro de saúde. O que a gente vê é que é mais uma questão de faixa etária do que propriamente outras questões que expliquem. Seguro profissional, é muito baixo o índice, 84% declaram não possuir seguro, e a incidência de posse é maior entre aqueles que se declaram como empresários PJ. E nesse caso o seguro seria mais para a empresa do que propriamente para o profissional, né? Aí, a previdência privada. 72% declaram não possuir plano de previdência privada, tá? Então, só 28% tem. E o que é interessante é que 28% não tem nem plano de previdência privada e nem contribui com o INSS. Então, enfim, é uma decisão um pouco difícil de se explicar, mas não difícil se a gente for pensar que é um profissional que não está se encontrando muito no mercado de trabalho, né? Tem dificuldades profissionais, tem desafios profissionais, uma baixa remuneração, etc. Então, nem sempre dá conta de pagar. Esse aí é um dos maiores riscos que nós estamos, nem privado e nem público. Porque ele fica desassistido para o futuro. Satisfação com a vida profissional. A gente tem 46% dos profissionais se mostram satisfeitos ou totalmente satisfeitos com a profissão, mas obviamente que a gente vê que a formalização do mercado de trabalho aumenta a satisfação do profissional com a vida profissional. Então, esses blocos maiores vermelhos no totalmente insatisfeitos e insatisfeitos são os informais, né? Que são os que ganham menos, trabalham menos, têm menos segurança trabalhista, etc., etc., e a satisfação aumenta conforme a formalização. Por outro lado, estresse profissional. 55% dos profissionais se mostram estressados com a vida profissional. E se a gente considerar também aqueles que se declaram razoavelmente estressados, o índice chega a 86%.
A gente poderia, o que está relacionado a estresse? Uma alta carga de horário de trabalho, baixa remuneração, uma informalidade, uma falta de segurança, etc. Então, aí se a gente for pensar dentro desses contextos, aí obviamente os mais jovens sintam mais estressados. Agora, talvez o que é desafiador para essa geração que está aí mais ingressando no mercado de trabalho, nos seus primeiros anos de trabalho, é que, diferentemente da geração anterior, ele talvez não vai conseguir superar esse estresse, porque o que os dados mostram é que ele não vai chegar na estabilidade, né? Ele pode nem chegar na formalidade, na formalização da sua atuação profissional.